Fala, povo querido. Hoje eu vim falar um pouco sobre o perdão, né? É um sentimento nada fácil de se praticar, mas um mandamento, né? Deixado pelo nosso Mestre Jesus. Como eu falo, né? Meus vídeos são baseados aqui na Palavra de Deus. Eu gosto de trazer coisas práticas para a nossa vida, mas baseado na Palavra de Deus. E nada melhor do que compartilhar aqui sobre a oração que Jesus nos deixou, né? A oração do Pai Nosso, que vai nos dizer assim, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como é maravilhoso, né? Nós podemos ver aqui no versículo 12 que Jesus, nessa oração que ele nos ensina, ele vai dizer assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Como é difícil, né? Perdoar, como muitas pessoas têm essa dificuldade de liberar o perdão. Mas como, né, nós ouvimos aí, o perdão, ele é como se você tomasse um copo de veneno e esperasse que a outra pessoa morresse, quando na verdade você é que vai morrendo aos poucos. A falta de perdão te aprisiona em um lugar onde você não encontra paz, onde você não encontra felicidade, onde você não encontra equilíbrio para fazer mais nada. Você dorme pensando, você acorda pensando naquilo que a outra pessoa te fez. Eu lembro-me que eu fiz um curso com meu esposo, um curso de Casados para Sempre, e na aula sobre o perdão, a pastora, né, e o pastor trouxeram uma dinâmica muito maravilhosa. Eles chegaram, né, e antes de iniciar aquela palestra sobre o perdão, eles trouxeram uma pedra e deram pra gente segurar. Cada pessoa, né, seguraria aquela pedra e teria que ficar segurando até o término daquela aula. E aí, nós, né, todos sem entendermos nada, mas ficamos, sendo que em dado momento a mão foi pesando, foi cansando, aí você já queria descer, encostar em alguma coisa, queria largar aquela pedra já estava incomodando. E aí, conforme, né, no decorrer da aula, começamos a entender que a aula era sobre o perdão e no final, né, ali perto do final, o pastor foi e disse que aquela pedra, ela significava a falta de perdão, né? Por isso que estava pesando, por isso que estava incomodando. Então, assim, algo que você poderia deixar de lado, que está atrapalhando você na sua caminhada, no seu viver, no seu avançar, mas a pessoa insistia em segurar. E eu achei muito lindo e levo, né, para minha vida. Isso já tem uns 12 anos, 11, 12 anos que eu fiz esse curso, mas eu nunca esqueci dessa dinâmica. E no decorrer da vida, né, a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo muitas coisas, né, a gente vai sofrendo também muitas coisas e a gente vai entendendo que a gente precisa liberar perdão. Aí nós temos duas escolhas: ou a gente fica com aquela mágoa e com aquele ódio no nosso coração, maltratando a gente ali todos os dias, o dia a dia, o pensamento, porque tudo que você faz, você vai pensar no que o outro te fez, né? E se você hoje, né, nós vivemos aí no mundo com as redes sociais, então a vida, né, é exposta nas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, WhatsApp. E quando nós não liberamos o perdão, quando nós vemos aquela pessoa vivendo algo feliz, nós
nos sentimos arrasados. Como pode? Fulano fez isso comigo e tá feliz, viajando, comendo no restaurante, indo à praia, sendo que a pessoa, ela não tá nem aí. Talvez foi um momento que ela lhe magoou e ela nem sabe que te magoou. Porque nós também nos colocamos numa posição em que a pessoa me magoou. E será que nós nunca magoamos ninguém? Será que nós nunca fizemos nada que precisássemos desse perdão? Eu acredito que sim, né? Nossa vida é assim. Para que nós possamos viver em paz, nós precisamos perdoar e também muitas das vezes precisamos ser perdoados. Assim é a vida. Então, quando eu passei a entender isso, porque eu também tinha essa dificuldade em perdoar, eu queria já ignorar, virar o rosto, não quero mais falar com fulano, nunca fui muito de estar brigando, discutindo, mas eu queria ignorar, como se eu quisesse, a partir dali, ter uma nova vida sem que aquela pessoa existisse. E aí, mas quando eu comecei a me mergulhar na palavra de Deus, a entender, quando eu entendi sobre essa oração que Jesus nos ensinou, sobre liberar o perdão, e quando eu orava, né, pedindo a Deus, Senhor, eu não consigo perdoar fulano, olha, me magoou muito, eu tô muito triste, falou isso e isso sobre a minha vida. E o Espírito Santo a todo momento dizia, se você não perdoar, eu não tenho como lhe perdoar. Se você não perdoar, eu não tenho como lhe perdoar. Perdoe quem te ofendeu, para que eu também perdoe as suas ofensas. E aí eu comecei a olhar mesmo para dentro de mim e entender e quantas vezes eu fui perdoada. Não somente pelo Senhor, né, que é o nosso maior abençoador, né, Ele que está ali sempre de braços abertos a nos perdoar, como também pelas pessoas, né, quantas vezes eu magoei as pessoas, quantas vezes eu entristeci e tive que ser perdoada. Lenone, você só teve que ser perdoada pessoas de fora. Não, muitas vezes eu tive que ser perdoada pelo meu esposo, muitas vezes tive que ser perdoada pelos meus filhos, muitas vezes tive que ser perdoada, né, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus familiares. E lá fora, muitas e muitas vezes, também eu tive que ser perdoada, porque a gente se coloca numa posição em que a gente quer falar tudo aquilo que a gente pensa e às vezes a gente não se preocupa, né? Como que aquela palavra vai ser ouvida, né, por quem está ouvindo. A gente só somos muito egoístas, olhamos muito para o nosso próprio umbigo e achamos que tudo em volta tem que se adaptar naquilo que a gente quer, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente decide, naquilo que a gente sabe. E a vida não é assim. Cada pessoa tem o seu jeito de ser, cada pessoa tem os seus pensamentos, cada pessoa tem a sua forma de agir. Então, quando nós entendemos isso, fica mais fácil, né, perdoar. Por que aquela pessoa fez aquilo comigo? Talvez ela estava num dia mau, né? Talvez ela saiu de casa aborrecida, talvez ela tenha brigado com seu esposo em casa e aí, por não conseguir organizar os seus sentimentos, ela joga isso em cima de qualquer pessoa que aparecer. Então, quando nós entendemos dessa forma, nós conseguimos perdoar. E antes de tudo, primeira coisa, nós precisamos nos perdoar. Porque muitas das vezes nós não conseguimos nos perdoar. Nos perdoar do quê? De algo que nós falamos, de uma escolha errada que fizemos e agora temos que arcar com as consequências, né?
não conseguimos nos perdoar por pensamentos às vezes ruins, mas entenda bem, o Senhor, Ele é aquele que nos perdoa. Quando nós decidimos, né, viver para Cristo, Ele joga no mar do esquecimento todo o nosso pecado, todo o nosso erro. Então nós precisamos receber esse perdão de Deus e precisamos olhar para nós e dizer: eu me perdoo. Eu me perdoo porque até aqui eu fiz tudo errado. Eu me perdoo porque eu pensava dessa forma, era uma forma errada, e a partir de hoje eu vou pensar de uma forma diferente. Porque não é feio mudar. Não é feio mudar o seu pensamento, a sua forma de falar, a sua forma de agir. Feio mesmo é você se manter em um lugar onde vai te trazer dor, onde vai te trazer desespero, porque você tem um coração duro e não posso mudar porque o que as pessoas vão pensar? O que vão dizer? Porque antes eu pensava dessa forma e agora eu penso assim. E é muito lindo porque Jesus, em Romanos 12, vai dizer sobre a transformação da mente, né? Então, assim, a nossa mente, ela está sempre sendo transformada, a vida está sempre sendo transformada, os pensamentos, tudo vem sendo transformado. Às vezes você acreditou em algo a vida inteira, né? Eu gosto muito de falar, de relatar esse meu testemunho, que eu fiquei 13 anos sendo cristã, acreditando que ir na igreja era tudo que Jesus queria de mim. Né? Então, assim, eu não tinha tempo, eu não lia a Bíblia, eu não separava tempo para orar na minha casa, né? Eu não tinha tempo com o Senhor, eu não me colocava no lugar de filha, eu era serva que servia na igreja. Então, fazia tudo na igreja, mas eu não tinha um relacionamento com Jesus. E eu tive que mudar isso. E hoje, muitas das vezes, quando a gente fala, as pessoas às vezes também não entendem, porque quando a pessoa vive, né, esse ativismo, né, religioso, a pessoa não entende o que você está falando, mas está tudo bem. Foi algo que aconteceu comigo, que trouxe transformação para minha vida, e eu sempre falo, e aí? E eu me perdoei e pedi perdão a Deus por tanto tempo que eu perdi, né? Fazendo as coisas para Ele, mas sem ter um relacionamento com Ele, sem ter intimidade com Ele, sem parar para ouvi-lo, né? Eu fazia só aquilo que eu queria, aquilo que eu achava que era certo, aquilo que eu pensava ser o certo. Então, que nós possamos refletir em tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos pensando, tudo que nós estamos fazendo, porque a vida, ela, para ser tranquila, para ser uma passagem assim de paz, porque a tribulação nós vamos ter, enfermidade, discórdia, tudo sempre vai existir, mas o que importa é como está a nossa alma, né? O nosso espírito precisa estar em paz, porque quando eu estou em paz aqui dentro, tudo à minha volta fica mais leve. Eu consigo derramar também essa paz aonde eu chegar. Então, para que haja essa paz, é necessário que haja o perdão. É necessário que haja o perdão, porque só o perdão, ele vai nos trazer a tranquilidade de avançar, porque eu me sinto perdoada, eu fico em paz. Eu perdoo, eu fico em paz, tá? Mesmo que o outro me fira, eu consigo perdoar e amá-lo de forma sobrenatural. Tem uma pastora que diz que o perdão, ele é uma escolha, né? É uma decisão. Às vezes a pessoa fala assim, vou esperar sentir vontade de perdoar. Você não vai sentir vontade de perdoar nunca, tá? Porque a nossa humanidade não nos permite ter força suficiente para sentir, para ter esse sentimento. Mas o perdão é uma decisão. Não, eu vou perdoar porque eu preciso ter paz, eu preciso liberar essa pessoa da minha vida, eu preciso
dar continuidade. Daqui para frente eu preciso ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Então que você possa refletir, que você possa entender que o Senhor, ele está sempre de braços abertos para nos perdoar, e que nós possamos também estar sempre de braços abertos para perdoar o nosso irmão, que nós possamos olhar para o nosso próximo com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, e tentar entender o porquê que ele está tendo aquela atitude. Agora, eu não estou aqui falando para você que vai ser fácil, que você vai conseguir fazer isso de um dia para o outro. Não, tudo é uma construção, tá? Muitas das vezes a gente até diz assim, não, eu perdoei fulano. E vai acontecer situações para que você evidencie esse perdão. Vai ficar de frente com a pessoa, vai ficar numa situação até mesmo em que a pessoa vai repetir um ato que vai te trazer ira, né? Que vai te trazer raiva, mas você vai lembrar de tudo que Jesus tem feito por você, de todas as vezes que Jesus te perdoou, e você vai respirar fundo e eu perdoo mais uma vez. Eu perdoo mais uma vez. É como as pessoas que fazem parte, né, do AA, do NA, e as pessoas dizem assim, só por hoje eu não vou beber, né? Só por hoje eu não vou usar droga. Então que nós possamos também trazer isso para a nossa vida com o perdão. Só por hoje eu decido perdoar, porque a vida, ela é um dia de cada vez, né? Não pense que você vai, hoje acordou e ficou livre de todos os problemas. Não, porque amanhã surgirão novos problemas, né? E você vai ter que resolvê-los de novo. Assim também é o perdão. Se todo dia nós acordarmos, né, e falarmos, Deus, hoje eu decido amar, hoje eu decido perdoar, hoje eu decido avançar, né? Hoje eu decido ser melhor do que eu fui ontem. Nossa vida vai cada dia melhorar mais e mais. Não tem como retroceder. Se nós tivermos esse pensamento, não tem como retroceder, só tem como avançar, mas um dia de cada vez. Talvez para você seja mais difícil, quero dizer aqui que para mim também foi muito difícil. Foram noites e noites, madrugadas e madrugadas de choro, ajoelhada, jogada ao chão, dizendo para o Senhor, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar, eu quero esquecer, eu quero eliminar essas pessoas da minha vida. E o Senhor falava, não tem como. Você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que mostrar a diferença. E para honra e glória do Senhor Jesus, nada é sobre mim, eu consigo hoje, né? Leilane, mas a pessoa falou algo e aí eu não posso ficar triste. Não é isso. Você vai se entristecer, nós somos humanos. Mas esse sentimento vai ficar aí dentro pro resto da vida? Vai ficar aí dentro crescendo, correndo o risco de se tornar algo pior, até mesmo uma enfermidade, né? Porque nós sabemos que as dores da alma, ela causa enfermidades no corpo físico. Então, assim, eu decidi não mais ter isso na minha vida. E espero que você também reflita nessas palavras e decida só por hoje perdoar. E amanhã, quando você acordar, só por hoje eu decido perdoar. Tá? E eu creio que vai edificar muito a sua vida. Você vai ser tomada por uma paz que excede todo o entendimento, uma alegria, sabe? E você, quando você tem esse sentimento de perdão, de amor, de compaixão, você começa a ver o mundo de uma nova forma, ver as pessoas de uma nova forma. Tudo se torna mais leve, mais gratificante, você se torna uma pessoa cada vez melhor. Eu não digo melhor para que os outros vejam, não, melhor para você mesmo,
Quando você vai se amar cada vez mais, você vai se aceitar, você vai acreditar cada vez mais. Nossa, poxa vida, como eu estou diferente. Eu posso dizer que hoje eu vivo isso na minha vida, mas é assim, todos os dias decido, né, perdoar, decido amar. Só o perdão, ele nos liberta de fardos que querem nos lançar para baixo. O perdão, ele nos liberta de mágoas que tira a nossa paz, que traz aquela inquietação, aquela angústia. Eu posso ver uma pessoa que não consegue perdoar, quando ela chega perto de você para falar alguma coisa, ela já chega contando os problemas. E sempre fulano, que fulano fez isso, fez aquilo, fez aquilo. E eu? Quem eu sou nesse problema? Como eu me posiciono nesse problema? Não, mas é porque o fulano parou de falar comigo. Vai lá e fala com o fulano. Agora sim, existe perdão que pessoas que você vai perdoar e que você não tem mais como conviver, tá? Eu até um tempo eu ouvi assim, a pessoa falar assim: não, eu perdoo, mas eu não quero nunca mais ver. Se vier numa calçada eu troco. Não, isso não é perdão. Isso não é o perdão. Isso aí é algo que disfarçado ali, botou uma capinha por cima. Não, quando eu perdoo, eu vejo a pessoa, eu sinto amor pela pessoa. Eu sinto compaixão pela pessoa e eu oro para que a pessoa, que ela não entristeça mais ninguém, porque se ela ferir uma pessoa, né, que talvez seja pior do que ela vai se magoar demais. Porque não é todo mundo que engole a dor e a amargura para si e leva. Não, tem pessoas que quando ela é magoada, ela vai lá e fere também de uma forma mais pesada. Então, assim, o perdão, ele vai... Quando você estiver no mesmo ambiente que a pessoa, aquilo ali não vai mudar nada em você. Não vai mudar nada dentro de você. Então, eu digo para você, perdoe. Libere perdão para quem te feriu, libere perdão para o passado, libere perdão para o seu presente, libere perdão para a pessoa que você foi, que hoje você não é mais, mas libere perdão para que você tenha paz no seu espírito, certo? Deus abençoe a todos vocês, que vocês consigam vencer um dia de cada vez. Nós vamos vencendo um dia de cada vez, perdoando, amando, tendo compaixão, mergulhando na palavra de Deus, porque ela sim traz ensinamentos para a nossa vida que transformam a nossa vida de forma extraordinária. Deus abençoe todos vocês.